Apocalipse, capítulo 8. Nós vemos primeiro o encerramento do capítulo 7, depois que aqueles anciãos mostram para João que aquela grande multidão diante do trono, na verdade, eram os que se salvaram, os que se lavaram no sangue do Cordeiro, os que preferiram manter a fé a negar a Jesus Cristo no período da grande tribulação. E aquela grande multidão que não podia ser contada, na verdade, era a quantidade de pessoas que preferiram manter a fé em Jesus Cristo do que, abandonar a fé e aceitar a marca da besta no período da grande tribulação e se curvar diante de Satanás com todas as suas doutrinas e leis insanas, e uma grande multidão que não podia enumerar estava diante do trono de Deus. E diz então que estes estarão, diante do trono de Deus e o servirão de dia e de noite no templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Ou seja, os salvos, ainda que porventura houve o arrebatamento, e não estavam prontos para subirem, como nós vimos as 7 igrejas do Apocalipse, só 2 estavam realmente ali, perfeitas nos seus sentimentos, nas suas ações, Outras 2 estavam totalmente reprováveis já. E 3 ainda tinham tempo de se posicionarem, de se recolocarem diante do Senhor, de se consertarem e serem salvas e usufruírem da salvação. E nós vemos, como diz a palavra do Senhor, que na verdade uma grande e incalculável quantidade de pessoas que não estavam prontas no momento do arrebatamento, quando Jesus veio raptar, levar a sua igreja num piscar de olhos, como a palavra de Deus nos diz. Não estavam prontas, mas sim se consertaram, se dispuseram a pagar o preço, Porque agora nós estamos no tempo da graça. Eu e você, nós podemos ser salvos pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós, perdoando os nossos pecados. Porém, aqueles no período da grande tribulação serão aqueles que estarão dispostos a pagarem, com a própria vida, com o próprio sangue realmente, porque a maioria dos cristãos serão mortos, dos cristãos que ficaram, cristãos nominais, cristãos desviados, cristãos só religiosos, aqueles que tinham nome de vivos, lembra lá daquela igreja? Mas na verdade estavam mortos na fé, apostatados. Pois é, milhares e milhares, uma multidão incalculável destes se manterão firmes no período da grande tribulação e se converterão e serão salvos. E então estes estarão diante do templo do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, O que é isso? É o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aqueles que ficarem, cristãos que ficarem no período da grande tribulação, estavam apostatados pelo mundo, por pecados, por ilusões, por aquilo que eram inclinações carnais. Porém, a Bíblia fala que eles se voltarem para a fé, se negarem a negar a Jesus, se negarem a se curvar, a marca da besta, a Satanás, eles serão salvos e estarão diante de Deus glorificando, e o Senhor os cobrirá, Que lindo,
o que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, querendo dizer, eles voltarão para o redil, eles voltarão para o repouso, eles estarão sim seguros por toda a eternidade com Deus e usufruirão da salvação eterna. E aquilo, todo o sofrimento que passou no mundo, todo o sofrimento que passou na grande tribulação, porque se foi salvo é porque preferiu sofrer a negar a Jesus. Se foi salvo no período da grande tribulação, é porque preferiu manter-se na palavra de Deus no que seguir após aquilo que serão os ensinos, o doutrinamento insano do anticristo. E diz, a promessa do Senhor é: nunca mais terão fome. Por que isso? Porque a verdade é, né, que no período da grande tribulação só vai poder comprar, vender, se alimentar, comer, né, ter acesso ao alimento aqueles que aceitarem a marca da besta. E estes centenas e milhares de cristãos preferiram a fome a se curvar à marca da besta. E então a Bíblia, o Senhor Jesus diz que esses que preferiram a restrição, a provação, preferiram a escassez e até passarem fome a aceitarem o domínio de Satanás, estes nunca mais terão fome agora no reino do Senhor Jesus. Nunca mais terão sede, porque foram privados até de comprar água, foram privados do mínimo saneamento, porém agora suportaram um período de privação, 3 anos e meio, né? Suportaram 7 anos, se sobreviveram aos 7 anos. Só que agora, debaixo da sombra do Onipotente, salvos, seguros, nunca mais terão sede. E diz ainda, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Nunca mais nada afetará os salvos. Nunca mais nada tirará a paz dos salvos, né? Não haverá sol causticante, não haverá escravidão, não haverá imposição, não haverá domínio do mal que trará dano algum mais àqueles que estão refugiados nas asas do Onipotente, seguros no poder do Altíssimo. Porque o Cordeiro que está no meio do trono, versículo 17, os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Quanta dor, não é verdade? Quanta privação, quanto sofrimento muitas vezes para manter-se realmente como um cristão, como alguém realmente digno dos céus, como alguém realmente que vai herdar a vida eterna. Como nós vimos lá atrás, né? A pessoa pode optar por ter vários deuses, pode escolher o Deus que quiser, embora não seja Deus, né? Os indianos adoram ratos, veneram vacas. A pessoa pode escolher aquilo que ele quiser para venerar, assim como haverá os que se curvarão à besta, que é, na verdade, a figura de Satanás. Não na imagem que muitos pensam, né, com chifres, não é nada assim de forma agressiva, mas realmente ele é um grande enganador. E aqui nós vemos a vida eterna, como disse o apóstolo João, está em Jesus Cristo. Nele está a vida eterna. Então você pode cultuar em vida a quem você quiser, mas quem quiser a vida eterna, para sempre viver com Deus, somente por intermédio de Jesus Cristo. E nós vimos que no período da grande tribulação, todo aquele que se negar a se curvar ao anticristo e manter a sua fé em Deus, manter a sua fé em Jesus, manter o seu coração no Senhor, estes serão salvos e poderão estar diante do trono com vestes brancas, purificados, lavados, remidos
pelo sangue do Cordeiro que já foi derramado para todo aquele que nele crer e todo aquele que nele se apegar. E assim não haverá mais fome, né? Há pessoas que por causa de um prato de comida, o que aconteceu com Esaú? Por um prato de comida, ele trocou o direito de primogenitura dele, ele trocou o direito da bênção. Há pessoas que por um prato de comida vão trocar a sua vida eterna, vão trocar a sua salvação. Para não ver um familiar passar fome, vão aceitar a marca da besta. Se o seu Deus é um filho, se o seu Deus, né, é uma esposa, se o seu Deus é uma mãe, um pai, o que vai acontecer? Você vai achar que só o que é feito nessa vida é o que vale a pena. Mas se você tiver como Deus, ao Senhor, que tem a vida eterna, você saberá que você pode passar por privações aqui um período de tempo, mas com Cristo Jesus você terá a vida eterna. E essa multidão diante do trono recebe de Jesus essa cobertura de amor, né? O Senhor lança sobre ele, né, aquilo que é a cobertura do seu amor e os faz descansar à sua sombra e declara: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais estarão debaixo de um sol causticante, quer dizer, nos desertos da vida, porque agora o Senhor os apacentará. O Senhor verdadeiramente é o seu guia, é o pastor deles, né? É o Senhor da vida deles. E automaticamente ele os conduzirá às fontes das águas da vida, né? Eles usufruirão realmente de um descanso, de um desfrute, e o Senhor limpará dos olhos todas as lágrimas, lágrimas de dor, lágrimas de perdas, lágrimas de injustiças, lágrimas, né, de angústias, de sofrimentos. Quanto sofrimento ocorrerá no período da grande tribulação? Se hoje, né, uma pessoa, para agradar a Deus, ela já se dispõe a sofrer, não é verdade? Uma pessoa que, para agradar a Deus, ela já tem que negar a si mesma, renunciar. Imagina no período da grande tribulação, quanta lágrima haverá nos olhos dos que ficaram, dos que não foram arrebatados, né? Quanto choro, quanta dor haverá, né? Por um familiar, pela própria vida, por aquilo que são as privações, as injustiças. Nós vimos, né, como ocorria no tempo da Inquisição. E a Bíblia fala no livro de Daniel que aqueles que entregarem um cristão, que é o que Cristo também disse, né, que irmão entregará irmão, pai a filhos, né? Quem entregar um cristão será o quê? Beneficiado. Então as pessoas, por um benefício, elas vão denunciar os cristãos, vão tentar privar de todas as formas, né, aqueles que acreditarem no Senhor. Mas o Senhor prometeu aqui e disse: e o Senhor realmente será o guia desses que suportaram a tribulação, venceram, resistiram, pagaram com sangue, com lágrimas, sofreram injustiças enormes, mas o Senhor os guiará às fontes de águas da vida e limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Então toda a dor, né, toda a privação não se comparará ao consolo que usufruirá, não por 3 anos e meio, porque quem aceitar a marca da besta, queridos, terá uma vida regalada por 3 anos e meio, contabilizado. Depois dos 3 anos e meio, a Bíblia fala: e quando ouvirdes falar de paz, paz, eis que virá repentina destruição. Depois de 3 anos e meio, começará a vir sobre a terra grandes pragas que são, nós veremos, o toque das trombetas, que são pragas do Apocalipse, e o diabo realmente vai ser desmascarado. Os outros 3 anos e meio, estes que viviam regaladamente porque se curvaram a Satanás, viverão terríveis dores e perturbações, e não só mais 3 anos e meio, mas por toda a eternidade.
Agora, quem mantém a fé em Jesus, mantiver a fé em Jesus no período da grande tribulação aqui na terra, o que acontecerá? Serão 3 anos e meio de muita dor, muita perseguição, e muitos serão mortos. Vocês viram, em Daniel está escrito, e diz também o próprio Jesus, muitos serão mortos. Porém, o que a Bíblia fala e nos garante? Mas depois dos 3 anos e meio, todos estarão salvos diante do Senhor e terão uma eternidade de paz. Então é tempo contado, né? É uma eternidade de paz, é uma eternidade sem lágrimas nos olhos, é uma eternidade, né, diante do rio de águas vivas, é uma eternidade diante de Deus, sendo guiado pelo Senhor, vivendo literalmente à sombra do Onipotente e recebendo aquilo que é o suprimento, o cuidado divino por todos os seus dias. Capítulo 8. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, queridos, percebam, abriram-se o quê? 6 selos. Lembra que o livro que estava à direita de Deus tinha 7 selos? Pois é, abriram inicialmente os 6 selos e agora é aberto o 7º selo e houve no céu meia hora de silêncio. Então houve um silêncio. Por quê? Porque realmente nesse momento iria iniciar e se concretizar aquilo que era definitivamente a obra que precisava ser realizada, a fim de que venha realmente um novo céu e a nova terra. Eu vi, João dizendo, os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas a eles 7 trombetas. Então João, no momento em que abre o 7º selo, ele olha, houve um silêncio no céu excomunal, todos aguardando na expectativa, e ele olha e ele vê 7 anjos, e a estes 7 anjos é dado 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então tinha os 7 anjos, a estes foi dado 7 trombetas, e um anjo veio com incensário na mão. O que é o incensário? O incensário é onde fica a oração dos santificados por Jesus Cristo, dos remidos, dos que acreditam no poder de Jesus Cristo. A tua oração como cristão, clamando por justiça, né? Clamando pela intervenção de Deus no mundo, está lá nesse incensário. E esse anjo, com esse incensário nas mãos, estava já cheio. E foi ainda o quê? Colocado mais incenso aí, que é a oração, né, de todos. E ele estava ali, diante do trono, com a oração. Então, toda essa oração que nós vemos, né, o povo ajoelhando, né, lá em Brasília, e o povo clamando, Deus intervenha nesse mundo. E aonde houver oração daqueles que acreditam no Senhor Deus e clamam, são colocadas nesse incensário. E esse anjo, na verdade, está com esse incensário para mostrar o quê? Esse é o pedido do povo. O povo tem rogado, né, por justiça nesse mundo, por aquilo que é o mal que prevalece sobre esse mundo. Os cristãos, né, todo que crê em Deus, todos os que têm um coração limpo, eles buscam que Deus intervenha nesse mundo. E esse incensário dizia isso, e diz isso diante do Senhor. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, e aquele incenso subindo, né? Aquela fumaça, né? Que é a oração. Imagina, queridos, esse momento aqui já é o momento dos 3 anos e meio dos cristãos que ainda estão na terra, né? E estão clamando, e o anticristo pintando e bordando aqui na terra.
e matando, e cometendo injustiça, e prendendo, e aprisionando, e roubando bens, e fazendo o que quer, e falando mal de Deus, o anticristo estará na terra. E as orações subindo, os crentes que estão na terra, os cristãos que estão na terra, fugindo, aqueles que acreditam no Deus que criou os céus e na terra, fugindo, tendo que viver escondidos, né? Para conseguirem sobreviver. E orando. Deus ajuda a gente, orando, pedindo justiça. Então, o incensário está espumando. E então, queridos, você vai ver, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E então vem outro anjo, as orações subindo diante de Deus, subindo, pedindo justiça, pedindo para Deus dar um fim. Querido, você imagina, o mal já está terrível na terra, não está? É legalização de crime, é legalização, é só soltura de bandido, é só soltura, né, de corrupto, é esquartejamento, é só obra do mal. Agora imagina que no período da grande tribulação o Espírito Santo subiu. Lembra que nós vimos lá em Tessalonicenses? A igreja limpa mesmo, a igreja pura, aqueles que têm um coração pronto já subiram, né? Imagina o estado que estará essa terra, né? Hoje nós vemos as injustiças, a gente fica bobo, não é? E é lá e comete-se injustiça, todo mundo é solto, o errado é certo, etc. E aqui estará pior ainda, que o anticristo estará reinando, haverá o que? A legalização da iniquidade. Então muita coisa ainda é impedida, né? Mas aqui não, haverá a regularização do que é iníquo, né? Que ainda em países conservadores ainda há uma resistência, ainda é retido, né? Ainda é limitado o poderio, né, da iniquidade. Mas não, nesse período, a legalização da iniquidade, a legalização de tudo o que não é realmente ético e devido moralmente, espiritualmente, familiarmente. E diz então que veio outro anjo, o incensário lá espumando, saindo fumaça, tanta oração que subia da terra, tanta oração. E aquele anjo vem, pega aquele incensário e lança sobre a terra, querendo dizer o quê? E sobre a terra vem o quê? Trovões, relâmpagos e terremotos, querendo dizer o que isso? Que haja justiça mesmo então sobre a terra, que venha o tempo do juízo sobre a terra por todo o mal que é feito, por todo o mal que tem sido executado nesse mundo. Então, nesse momento, é o momento que vai começar o toque das 7 trombetas. E isso já é nos 3 anos e meio depois do reinado do anticristo aqui na Terra. Então lembre-se, ele reinará o quê? 7 anos. 3 anos e meio, ele fará o que quiser, cometerá as piores loucuras e imundícias. Tudo em nome de um liberalismo, tudo em nome de um novo mundo, tudo em nome de uma evolução, tudo em nome, né, de que, na verdade, eles que têm a mente aberta, eles que têm o amor, né, que é um amor doentio, na verdade, que se apregou, na verdade, a iniquidade. E o anjo, então, pega o incensário e lança sobre a terra. O resultado da oração viria agora sobre o mundo. E diz então, versículo 6, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Todas as orações de anos, agora Deus ia agir definitivamente e sem volta contra o mal na terra. Os 7 anjos se preparam para tocar essas trombetas. E a cada trombeta você vai ver que ocorre um grande episódio. Essas trombetas, elas na verdade trarão para nós aquilo que é o entendimento do tempo do juízo de Deus que virá sobre a face da terra. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue,
e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então nós vimos, queridos, que o primeiro anjo, quando toca a trombeta, as trombetas que são resultado daquilo que é o juízo de Deus sobre a terra, devido a tanta injustiça, juízo este que veio pela petição, pelos rogos, pelas orações dos cristãos, dos justos em todos os tempos na terra. E encheu o cálice, né? Encheu o incensário. E então vem agora, e o primeiro juízo é esse, que o anjo toca a trombeta e a saraiva, que é aquilo que cai do céu, fogo realmente, e fogo misturado com sangue. Por que misturado com sangue? E é lançado na terra, que é queimada a sua terça parte. A terça parte das árvores é queimada na primeira trombeta. Nós temos assistido o quê? Milhares de queimadas, não é? Queimadas inúmeras, queimadas com fogo e sangue também, porque há lugares onde animais, lógico, né, são extirpados, né, são queimados junto com o fogo. Só que a maioria dessas queimadas, vocês sabem, tem cunho o quê? Humano, não é verdade? Tem cunho, né, é intervenção humana, na verdade. Assim como no Brasil, por maldade o fazem, ou por limpeza, não, mas a queimada que virá diante da primeira trombeta é uma saraivada de fogo realmente que vem dos céus. E haverá então uma queimada na terra tão grande, nas florestas, nas árvores, que estas que nós assistimos, na verdade, são minúsculas diante do que virá depois da primeira trombeta, quando ela soar. A terça parte das árvores e toda a erva verde da terra será queimada quando tocar a primeira trombeta. Então guarde isso, a primeira trombeta, a terça parte das árvores e a erva verde será queimada da face da terra. O segundo anjo toca a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. A segunda trombeta, um grande vulcão entra em ebulição. Nós vimos também, agora em janeiro, um grande vulcão de grande proporção também entrou em ebulição. Só que quando este, que for da segunda trombeta, por ordem divina, por juízo de Deus na terra, e ele entrar em erupção, as larvas dele, o poder, realmente as cinzas dele, vão trazer um dano no mar, que diz a palavra de Deus, que o mar se tornará em sangue. A terça parte do mar, quer dizer, os animais marinhos morrerão. A terça parte dos animais marinhos morrerão devido a essa ebulição, devido a essas larvas que sairão deste grande vulcão que entrará em erupção. Perceba que esses sinais já não são algo longínquo, né? Nós vimos as grandes queimadas em grandes proporções, só que foram geradas, a maioria, pela mão humana. Nós vimos um grande vulcão entrando em erupção, só que não é na proporção do que ocorrerá aqui, quando tocar realmente a segunda trombeta, porque a terça parte do mar, os animais marinhos morrerão. E morreu a terça parte das criaturas que têm vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, as embarcações, navios que estarão, né, colocados, né, estarão em lugares e serão consumidos por aquelas larvas. As larvas destruirão um terço dos animais marinhos e um terço
das naus, das embarcações que estiverem, né, paradas no meio do mar. 1/3 delas serão tomadas, né, afundarão por aquele fogo, por aquelas larvas que sairão daquele grande vulcão em erupção. Diz uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E trará o quê? E tornou-se em sangue, quer dizer, ele gerará mortes, né? Mortes de pessoas, mortes de animais marinhos e destruição de embarcações marítimas. O terceiro anjo toca a sua trombeta e cai do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, quando o terceiro anjo toca a sua trombeta, cairá do céu uma grande estrela, né? Um grande meteoro, né? Que é assim que os cientistas eles falam a respeito das grandes estrelas, podem ser meteoritos, meteoros, e cairá essa grande estrela nas fontes das águas, ela cairá nos rios, sobre fonte de águas, e diz que o nome dessa estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornará em absinto, o que é amargor. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, quando o terceiro anjo tocar a trombeta, esse grande meteoro, essa grande estrela cai dos céus, nas águas, nos rios. Esta estrela se chama absinto, que é amargor, e ela, o quê? Ela diminuirá grandemente a água potável na terra. Muitos vão morrer só de beber dessas águas, porque se tornarão águas amargas, se tornarão águas realmente, né, impróprias, indevidas para uso. Então, o terceiro anjo, ele traz isso, na verdade, essa contaminação da água potável, que é também um juízo vindouro. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Queridos, esse que nós vimos, o vulcão em erupção, ele gera essas cinzas que realmente se alastram sobre toda a atmosfera. Houve um vulcão no passado, você pode fazer esse levantamento, que gerou isso. Por meses, tudo virou cinzas, o céu virou cinza, houve dias cinzas, perdeu-se o brilho dos dias, porque aquela nuvem tomou conta de todo o espaço. E haverá o grande vulcão em erupção, em seguida esse meteoro que cai e automaticamente virá essa escuridão, né? Esse cinza, o dia virará cinza, o sol perderá seu brilho, a lua perderá 1/3 do seu brilho, o sol perderá 1/3 do seu brilho, as estrelas se escurecerão e não haverá brilho durante o dia. Os dias não brilharão e serão semelhantes à noite, quer dizer, serão escuros, serão sombrios. Você imagina que horror, né? Que serão esses dias da tribulação na terra. Olhei e ouvi, diz ainda João, um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então nós vimos que tocou, nós olhamos 4 trombetas, são 7 anjos com 7 trombetas. Uma trouxe fogo queimada sobre as florestas, queimando toda a erva verde, 1/3. Outra, como nós vimos, diz a palavra de Deus, entra um vulcão em erupção
e mata milhares de animais marinhos. Outra que nós vimos é a grande estrela que cai e traz o fim da água potável em muitos lugares. E a outra traz o cinza. E esse anjo diz: ai, ai, ai dos moradores da terra, pelas outras 3 trombetas que ainda vão tocar. Quão terríveis dias de destruição virão ainda sobre a terra. Amanhã nós continuamos.